Projeto Light Novel em áudio, Tales of Demons and Gods, Contos de Demônios e Deuses. Capítulo 7, Técnica Daoin. Eu vou continuar praticando, Schauninger disse friamente enquanto olhava para Nili com seus olhos brilhantes e claros. Schauninger não gostou de ser interrompida por outros. Ela tinha em seu rosto uma expressão que empurrava as pessoas a milhares de quilômetros de distância. E por conta disso, ela raramente estava com os alunos na sala de aula, especialmente os meninos. A atitude de não ter amigos dela parecia um pouco excêntrica. Eu vou embora imediatamente, Nili disse enquanto sorria levemente. Ele a conferiu de cima para baixo. Schauninger franziu as sobrancelhas. Não é a maneira que Nili está me olhando um pouco rude demais, ela pensou. Ela não podia deixar de se sentir um pouco irritada. Havia muitos garotos perseguindo-a no Instituto Sagrado Orquídea, mas Schauninger sempre os ignorou. Ela só quer se concentrar em seu treinamento. Portanto, as ações de Nili agora não eram diferentes dos outros meninos no instituto. Era simplesmente odioso. Você ainda não foi embora? Schauninger não estava feliz em seu tom. Nili estava perturbando-o há algum tempo. O olhar de Nili pousou nas pernas de Schauninger. Ela não estava usando sapatos, e ele podia ver um par de pernas finas e belas iluminadas pelo luar, e que estavam um pouco vermelhas. Ele disse: Quando a noite cai, suas duas pernas parecem como se estivessem sendo queimadas por fogo? Depois de ouvir o que Nili acabou de dizer, Schauninger ficou um pouco atordoada e logo respondeu: Como você sabe? Devido ao calor ardente, quando treinava durante a noite, Schauninger normalmente não usava sapatos. Claro que eu sei, Nili sorriu. Não é só isso. Eu sei ainda mais. Não só as suas duas pernas se sentem como se estivessem sendo queimadas pelo fogo, seu corpo está extremamente frio. Toda noite, à meia-noite, você se sente como se estivesse chovendo granizo sobre seu corpo. É terrivelmente doloroso. Mesmo treinar sua força da alma parece impossível, não é? Schauninger ficou chocada com as palavras de Nili. Ela estava sofrendo a dor sozinha e não contou a ninguém sobre isso, nem mesmo os membros de sua família. Como Nili sabia disso tudo? Vendo a expressão no rosto de Schauninger, Nili sabia que ele tinha adivinhado corretamente. Assim, a doença da vida anterior de Schauninger foi a doença do Ártico. Ao treinar à noite, muitas vezes deixava o ar frio entrar no corpo, bloqueando as veias. A doença do Ártico, em casos leves, faria com que a pessoa ficasse gravemente doente. Em casos sérios, faria com que a pessoa explodisse. Assim, Schauninger em sua vida anterior tinha tido muita sorte de ficar de cama por apenas 2 anos. Além desses sintomas, seu corpo deve possuir feridas em certas áreas. Essas contusões devem ser extremamente dolorosas e não se dissipam. Eles também devem ser estar espalhando por todo o corpo, disse Nelly com confiança. Você não entrou na categoria bronze de uma estrela ainda, mas uma vez que você o fizer, no melhor das hipóteses você ficará gravemente doente e seu cultivo reduzirá muito. No pior cenário, você morrerá. Depois de ouvir as palavras de Nelly, Schauninger ficou momentaneamente atordoada. Os dois punhos estavam apertados e os olhos vermelhos. Como pode? Mesmo que ela fosse muito forte, depois de ouvir essa notícia, ela não podia suportar. Nelly poderia dizer o que era essa doença como um olhar. O que ele disse não deveria estar errado. Desde que era jovem, a sua família queria que ela se casasse com a família sagrada. Ao se casar com Shen Fei. Conforme ela cresceu, Schauninger gradualmente aprendeu que tipo de pessoa Shen Fei era. Por ela não querer se casar com aquele playboy, ela começou a praticar com fervor na esperança de se livrar desse destino cruel. Infelizmente, os céus não pareciam querer deixá-la fazê-lo, já que ela iria em breve chegar ao rank bronze de uma estrela, e de repente ter de ouvir essa notícia. Vendo-a, sendo normalmente forte, Schauninger nessa situação, Nili não podia deixar de sentir pena dela. Nili, já que você sabe que tipo de doença eu tenho, você deve saber como tratá-la, certo? Perguntou Schauninger. Assustada com o que Nili disse, ela inconscientemente baixou a sua guarda contra ele e implorou. Você pode me ajudar? Ela era, afinal, apenas uma menina de 13 anos. Schauninger tinha uma personalidade forte e raramente pedia ajuda a outros. Nili, depois de ouvir os seus apelos, de repente sentiu seu coração suavizar. Ele ficou em silêncio só por um momento, antes de dizer. Esta doença pode ser tratada. Você pode procurá-la na biblioteca do Instituto Sagrado Orquídea. A doença se chama doença do Ártico. Sério? Respondeu Schauninger. Suas esperanças foram levantadas.
Como pode ser tratada? A técnica da Win deve ser usada para massagear as áreas afetadas, para dissipar o hematoma. Medicina feita a partir da combinação da grama ouro listrado e da grama céu imperial deve ser consumida diariamente, como a sua situação, por cerca de um mês. No melhor dos casos, 10 dias podem ser suficientes para que você possa estar totalmente recuperada da doença, disse Nili. Este era certamente o método para tratar a doença do Ártico. Técnica da Win? Repetiu Shaunigger. Ela franziu as sobrancelhas. Ela era membro de uma família nobre, mas ela nunca tinha ouvido falar de nenhuma técnica da Win antes. Além desses métodos de tratamento, você deve se certificar de não treinar sua força da alma à noite no futuro, disse Nili enquanto estendia a mão para Shaunigger. Ele continuou falando. Tire sua técnica de cultivo e deixe-me dar uma olhada nela. Shaunigger olhou para Nili. Se um estranho lhe pedisse para que tirasse sua técnica de cultivo, sentiria que estava simplesmente tentando enganá-la. Mas ela, depois de ver a expressão de Nili, não podia sentir uma sensação de confiança para com ele. Nili já tinha dito a ela muitas coisas, então ela decidiu depositar sua total confiança nele. Ela recuperou sua técnica de cultivo de seu anel interespacial e entregou a ele. Era um pedaço de papel de pergaminho ligeiramente envelhecido, com um monte de conjunto denso de palavras escritas sobre ele. Ao receber o papel pergaminho de Shaunigger, Nili acidentalmente tocou a parte de trás de suas mãos brancas, esbeltas de jade. Mas Nili não se importava. Em vez disso, ele estava lendo cuidadosamente o pergaminho. Depois que suas mãos foram tocadas por Nili, Shaunigger rapidamente retirou as mãos e sentiu seu coração vibrar. Seu humor estava uma bagunça. Ela pensou, e se Nili estava tentando chantageá-la? E se ele tivesse pensamentos impuros sobre ela? Quando ela se levantou a cabeça, no entanto, ela viu que Nili não tinha sequer notado a sua reação quando suas mãos tocaram. E se sentiu aliviada. A expressão de Nili, quando olhou para o papel de pergaminho, era especialmente séria. Isso fez Shaunigger ficar um pouco distraída. Ela reagiu apenas um momento depois. Ela baixou a cabeça e começou a pensar em alguma coisa. Uma linhagem direta da família nobre, rica e poderosa, realmente pratica esse tipo de técnica de cultivo de baixo grau? Não é nenhum mistério que a Cidade da Glória foi destruída, Nili silenciosamente murmurou. O que você acabou de dizer? Shaunigger regalou os olhos e olhou para Nili. Ela só ouviu alguma das palavras que Nili murmurou, mas ela não podia ouvir claramente. Nada, Nili riu levemente. Essa técnica de cultivo é muito pobre. Ela vai danificar o seu meridiano com a prática. A razão por trás da sua doença do Ártico pode ser atribuída em grande parte a esta técnica de cultivo. Mude essa parte da mente psíquica para a celestial psíquica, e mude isso para alma e espírito mesclar. Nili continuou a falar, alterando a técnica de cultivo da força da alma de forma que não dava mais para reconhecê-la. Shaunigger, ao ouvir Nili alterar sua técnica de cultivo da força da alma, achou ele um pouco convencido. Esta técnica de cultivo foi transmitida por seus ancestrais. Tinha classificação 6 na coleção da família de técnicas de cultivo. Como poderia ser alterada por um capricho de Nili? Independentemente disso, Shaunigger ainda ouviu as palavras de Nili. Ela era, afinal, uma praticante dessa técnica de cultivo. Então ela tinha alguma experiência sobre alguns assuntos a respeito. Gradualmente, Shaunigger percebeu que as modificações que Nili fez eram razoáveis. Na verdade, as modificações ficaram muito melhores que o original. Os olhos de Shaunigger se arregalaram e um olhar incrível estava neles enquanto olhava para Nili. Nili, você pode repetir isso de novo? Eu preciso me lembrar do que você acabou de dizer, Shaunigger disse rapidamente. Ok, Nili retardou seu discurso, repetindo a modificação para a técnica de cultivo. Depois de treinar sua força da alma, Shaunigger conseguia memorizar qualquer coisa sem esquecê-la. Mesmo que ela só pudesse compreender algumas das modificações, ela ainda conseguiu memorizar o que Nili disse. Quanto mais ela olhava, mais ela percebia o quão mais poderosa era a técnica de cultivo que foi modificada por Nili. O olhar de Shaunigger em direção a Nili inicialmente tinha uma pitada de confusão, mas logo se transformou em cheio de admiração. Quanto conhecimento sobre a força da alma alguém deve ter para mudar essa técnica de cultivo da força da alma de alto escalão até a tal ponto? Mesmo um espiritualista demoníaco rank ouro negro não seria necessariamente capaz de fazer tal coisa. Poderia a compreensão de Nili sobre o cultivo ter ultrapassado há muito tempo de um espiritualista demoníaco rank ouro?
até mesmo alcançado o reino espiritualista demoníaco lendário? Tratando-a como um tesouro, Shaunigr havia profundamente memorizado todas as modificações que Nili fez à sua técnica de cultivo em seu coração. Ela não podia dizer quais eram seus sentimentos em relação a Nili: temor, adoração? A idade de Nili era a mesma dela, mas Shaunigr percebeu que havia uma grande diferença entre eles. Era ridículo que ela pensasse que Nili era o pior da classe. Ela percebeu quão ignorante a professora Shenxiu e os outros alunos eram quando ridicularizavam Nili. Ela estava completamente convencida de que Nili disse anteriormente na aula sobre como se tornar um poderoso espiritualista demoníaco rank lendário pode ser tudo verdade. Desde que ela era jovem, não importa se é talento ou inteligência, Shaunigr tinha superado seus colegas. Esta foi a primeira vez que ela admirou alguém de sua própria idade. Nili dissera antes que se casaria com a garota mais linda da Cidade da Glória. Quando pensou nisso, os pensamentos de Shaunigr ficaram confusos. Ela baixou a cabeça sem dizer nenhuma palavra. De repente, uma figura apareceu em sua mente. Era Iezium. Embora Shaunigr estivesse confiante em sua aparência, ela teve que admitir que ela pode não ser necessariamente capaz de competir com Iezium. Em que você está pensando? Perguntou Nili olhando para Shaunigr. Ficou intrigado, pois sua expressão era um pouco estranha. Não, nada. Shaunigr rapidamente balançou a cabeça, expulsando todos os pensamentos que ela tinha em sua cabeça, e perguntou: Nili, você conhece a técnica da Win? Claro que sim. Nili balançou a cabeça e continuou. Mas a técnica da Win requer contato direto com a área machucada. Não parece apropriado se eu a aplicasse. Shaunigr olhou para os traços do rosto de Nili. Ele tinha umas sobrancelhas finas e luzes profundas brilharam em suas pupilas pretas. Ele tinha um pouco de aura bela em torno dele, que lentamente se fundia com a imagem que ela tinha em seu coração. Ela baixou a cabeça e disse: Eu não me importo. Você não estará apenas me tratando? Não quero que me torne uma pessoa inútil. Essa última frase Shaunigr disse foi para se confortar-se. Na frente de Nili, Shaunigr deixou cair a guarda fria que tinha contra ele. Nili ficou em silêncio por um momento. Mesmo sendo ela uma menina e não se importando, se eu fosse recusar, eu seria muito mesquinho. Seu coração já tinha Iezium. Ele só tinha uma pequena impressão em direção a Shaunigr. Ele não pensou muito sobre isso e disse: Ok, então. Eu vou ajudá-la com a técnica da Win para tratar sua doença, uma vez a cada 3 dias. Faça o que eu disse quando voltar. Coma aquelas ervas e você ficará bem. Ok, respondeu Shaunigr balançando a cabeça. Onde está a área ferida? Perguntou Nili. As bochechas frias de Shaunigr levemente coraram e apontaram para a parte de trás de seu pé. Há uma aqui. Nili abaixou a cabeça para olhar para ela. Ele viu uma área de uma púrpura profunda no topo dos pés brancos e sedosos de Shaunigr. O machucado já estava muito grave. Tão grave, disse Nili. Ele franziu a sobrancelha e continuou. Felizmente é só no pé, caso contrário, seria um pouco problemático em outro lugar. É muito mais conveniente já que está no topo do pé. Eu termino em breve. Nili se agachou e sentou-se no gramado. Aham, disse Shaunigr balançando a cabeça. Ela não disse que essa é a única área machucada. Quando ela colocou seu pé nas pernas de Nili, uma luz brilhou em seus olhos. Ela parecia estar pensando em alguma coisa. Fim do 7º capítulo.